costume dos judeus se reunirem no sábado. E aqui Lucas faz um apontamento no dia de sábado, no versículo 13, para mostrar que não tinha um número mínimo de judeus para se reunirem na sinagoga. Por isso que eles foram procurar à beira do rio. Segundo apontamento que Lucas descreve aqui, é que aqueles homens daquela cidade que se sentiram perturbados com a expulsão de uma jovem possessa, ou melhor, de um demônio de uma jovem possessa, argumentaram para os magistrados da cidade: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes, mas não nos é lícito receber nem praticar, porque somos romanos. Ou seja, era este o contexto em que Paulo estava pregando no mundo romano. Por serem judeus, ali eles estavam confundindo as coisas. Aqui, voltando para o carcereiro, quando ele saca a espada e tenta suicídio, aqui mostra uma coisa da cultura daquela época do Império Romano. Aqueles que estavam na responsabilidade de guarnecer criminosos que possivelmente receberiam uma pena capital, também receberiam a mesma pena se estes prisioneiros fugissem. Era o caso aqui do carcereiro que tenta, em um ato de desespero, tirar a sua própria vida naquela situação, vendo abertas as portas do cárcere e sentindo o abalo daquele terremoto. Mas Paulo diz o texto que clama lá de dentro: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Eu quero lhe explicar esta parte. Quando Deus ele move o lugar, que atende a oração, não é para a desgraça de ninguém. Sempre vai acontecer algo da salvação da parte de Deus para alguém. Foi o caso do carcereiro. O impacto daquela mensagem, daquele clamor de Paulo, dizendo em alta voz para o carcereiro, foi tão forte que ele, todo trêmulo, se prostou ante Paulo e Silas e fez uma pergunta para aqueles homens, dizendo assim: que é necessário que eu faça para me salvar? Queridos, aqui nós vemos uma pergunta que talvez ele estivesse falando de sua própria vida física, mas a salvação de Deus vai muito mais além. Paulo respondeu para aquele homem dizendo: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Estudando esse texto, esta palavra, eu encontrei pelo menos 3 significados para esta expressão. Talvez o que seja mais comum é que aqui estivesse uma promessa de Deus para a salvação familiar. Talvez seja o que você esteja também enxergando no texto e até acreditando. Eu não quero tirar a sua fé a esse respeito. Continue acreditando que Deus vai salvar a tua casa. Mas eu quero te dar uma segunda interpretação que talvez seja mais coerente com o contexto. Quando Paulo e Silas apresentam a solução para aquela pergunta: que é necessário que eu faça para me salvar? Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Note, ele pega a esta expressão: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Aí ele acrescenta uma vírgula que diz: tu e a tua casa. Ou seja, o contexto vai mostrar que aquele homem aqueles homens, melhor dizendo, pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam na casa do carcereiro. Ou seja, o carcereiro acreditou, as pessoas que estavam dentro da sua casa também acreditaram. Ou seja, cada um deve acreditar no Senhor Jesus Cristo. O termo casa aqui, empregado pelo evangelista São Lucas, ele emprega mais outras 3 vezes para mostrar que este termo casa se refere muito mais além do que a família composta de pai, mãe e filhos.
No contexto do Império Romano, era o paterfamília, ou seja, uma casa bem alargada, com todos os que deviam alguma obrigação social. Não era apenas limitada ao senhor da casa, a sua mulher e os seus filhos. Também podia se compreender as suas noras, os seus genros, os seus escravos, os seus libertos, a todos quanto lhe deviam alguma obrigação social. Note o alargamento aqui da compreensão de casa no Império Romano para a nossa compreensão atual. Todos aqueles que lhe deviam uma satisfação ou uma obrigação social estava no contexto da casa. A segunda menção que Lucas faz a respeito de uma pessoa que teria uma condição financeira bastante significativa para ter várias pessoas na sua casa, está no próprio contexto. Em Atos capítulo 16, versículo 14, diz o texto que uma certa mulher, por nome Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Note o versículo 15, depois que foi batizada, ela e a sua casa. O que me chama a atenção nesse texto é duas coisas, ou melhor, são duas coisas. Primeiro, Lídia era vendedora de púrpura, uma comerciante, quem sabe de um tecido tingido muito caro naquela época. A segunda coisa que me chama a atenção é que ela servia a Deus. Em outras palavras, ela acreditava no monoteísmo judaico, acreditava no único Deus verdadeiro, que era o monoteísmo de Israel, o Deus de Israel. Porque Paulo saía no sábado para evangelizar, no sábado saía para falar às pessoas, a falar aos judeus, e Lídia ouvia atentamente, e o texto fala, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Paulo estava falando para uma mulher, e aqui não aparece se ela tinha cônjuge. Alguns historiadores vão dizer que esta mulher possivelmente seria uma viúva, que era senhora de sua casa, era uma mulher com condição financeira o suficiente para ter várias pessoas na sua casa, e quem sabe ela, por essa responsabilidade que o texto descreve, seria uma pessoa viúva. Aqui eu quero fazer uma aplicação para você, mulher. Eu não sei se viúva, eu não sei se divorciada, separada, ou uma pessoa que se encontra sozinha no seu lar. Assim como Lídia, ela levou estes homens para a sua casa, para pregar o evangelho para a sua família. Você não desiste, e se eu fosse você, já procurava o departamento de missões e agendava o primeiro culto desta semana na sua casa, se tiver espaço, porque como Paulo e Silas falaram para aquela mulher, falaram para a sua família, e todos ali aceitaram a Jesus e foram batizados. Quem sabe não é a oportunidade de Deus chegar com salvação na sua parentela, no seu lar, na sua casa. Só quem pode receber esta palavra pode dar um brado de glória e adorar a Ele. Lídia, diz o texto, que estava atenta, o Senhor abriu-lhe o coração, e nós sabemos a ação do Espírito Santo nessa hora. João capítulo 16, versículo 8, quando Jesus fala da presença do Espírito Santo que ia vir, diz que ele, o Espírito Santo, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi nessa ocasião que o Espírito Santo trabalhou na vida de Lídia e em toda a sua casa. O terceiro texto que a Bíblia apresenta o termo casa, junto de uma pessoa com condição financeira muito alta, para ter várias pessoas agregadas à sua família, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 8. No versículo
versículo 7, diz o texto que Paulo, estando na cidade de Corinto, entrou na casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. O termo casa aqui é literalmente a construção material de habitação, mas diz o texto que Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. O termo casa aqui se refere ao pater família, a família alargada. Creu no Senhor com toda a sua casa. Foi lá em Corinto que Jesus deu uma visão a Paulo e aparece para ele mais uma vez e diz: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ei, eu quero abrir um parênteses aqui para lhe explicar. Crispo era um religioso, o principal da sinagoga, era o chefe de lá, mas não era suficiente para ter a salvação. Em outras palavras, não existe religioso ou religião que salve. Não, a única pessoa que salva. Nós estamos aqui para cultuá-lo, para exaltá-lo, para bendizê-lo. Mas foi lá na casa de Crispo que Deus falou com Paulo de noite e disse: não temas, mas fala e não te cales. Ei, pregador do evangelho, você que faz a obra do Senhor, da mesma forma que Jesus falou com Paulo naquela noite em visão, dizendo: não se cale, mas fale, não fale, ou seja, não se cale, mas prega a palavra do Senhor. Da mesma forma nós devemos pregar. E como tinha muita gente lá em Corinto, eu creio que nesta cidade ainda muitas almas vão se converter através da pregação desta igreja. A quarta vez que Lucas emprega o termo casa, em Atos capítulo 10, versículo 1 e 2, havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Queridos, eu não vi ainda em minha vida de 46 anos de idade pessoa tão piedosa como Cornélio na minha geração. Eu não vi ainda uma pessoa fazer esmolas como fazia Cornélio, usar a sua riqueza, usar os seus recursos materiais para dar esmolas ao povo. Eu nunca vi, mas diz o texto que não foi o suficiente. Foi necessário Deus aparecer em visão para ele através do anjo, mandar até Jope chamar a Pedro, e Pedro pregou a palavra do Senhor. Em toda a sua casa se alegrou e aceitaram o evangelho de Cristo. Da mesma forma, não importa se a pessoa é piedosa, não importa se ela tem condição para dar esmola, o que importa é o coração aberto, o ouvido aberto e a consciência para aceitar a mensagem do evangelho. E tem que ser pregado por nós, tem que ser pregado pela igreja, por nós que temos que ser pregado o evangelho. A Bíblia vai narrar também 4 centuriões, 2 deles, todos eles em uma situação favorável ao evangelho. 2 deles têm nomes citados na Bíblia, identifica ele por nomes, e 2 deles sem os nomes. Os 2 com nomes: Atos capítulo 10, versículo 2, Cornélio. Atos capítulo 27, versículo 1, Júlio, da corte chamada Augusta. Este foi o responsável por levar, conduzir Paulo até a cidade de Roma para ser ouvido pelo imperador em sua defesa. Os outros 2, em Mateus capítulo 27, versículo 54, foi o responsável pela guarnição que guarnecia o Senhor Jesus. Ele viu a maravilha de Deus responder através da natureza, quando o Senhor Jesus entregou o seu Espírito. O texto vai dizer que ele, com sua guarnição, deram um brado em reconhecimento ao Filho de Deus, dizendo: este verdadeiramente era o Filho de Deus.
O quarto centurião, que a Bíblia também não narra o nome, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5, diz o texto que o Senhor Jesus, quando entra na cidade de Cafarnaum, se aproxima dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus responde e diz: eu irei e lhe darei saúde. Disse o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo estas palavras, e disse: verdadeiramente não encontrei fé como neste homem em Israel. Em verdade eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, nos reinos dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Permitam-me, queridos, faltam 10 minutos para terminar esta mensagem, mas eu gostaria de fazer um paralelo entre o centurião de Cafarnaum e o carcereiro aqui da mensagem, onde mostra 3 requisitos para se receber a graça de Deus. Para o carcereiro, observe no texto de sua Bíblia, quando ele pergunta para Paulo e Silas, dizendo: que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia traz o nome Senhor junto da pessoa de Jesus, ele está falando de sua divindade. Jesus, da sua humanidade. Jesus era homem, homem que nunca deixou de ser Deus, mas era homem. O único que pode mediar, ou ser o mediador entre Deus e os homens, o sumo sacerdote dos bens futuros. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas quando fala de Senhor aqui, não é um mero pronome de tratamento, está se referindo a Jesus na sua divindade. Jesus também é Deus. É o Deus que nós cultuamos esta noite. Todas as vezes que a Bíblia no Novo Testamento traz a expressão Senhor junto de Jesus, está mostrando a sua divindade. Jesus, ele é a segunda pessoa da triunidade divina, da Trindade Santa. Jesus, ele é Deus. Note que para Paulo indicar aqui, crê no Senhor. Para o carcereiro na época romana, reconhecer o senhorio em outra pessoa, a divindade em outra pessoa, a não ser no imperador, era algo difícil. Como também lá no centurião de Cafarnaum, em Mateus capítulo 8, versículos 6 e 8, 2 vezes ele repete a mesma expressão, Senhor, se dirigindo a Jesus. No caso do centurião de Cafarnaum, ele sabia que apenas Jesus tinha poder para curar o seu servo. César não tinha este poder. O imperador de Roma não tinha este poder. Da mesma forma que o carcereiro, ele sabia que só quem podia aqui salvar a sua vida, a sua alma, não era o imperador, porque ele já tinha visto os sinais. Os alicerces do cárcere se moveram, as portas se abriram, ninguém fugiu. E agora recebe a mensagem de Paulo e Silas, crê no Senhor. Este é o Senhor do Salmo 24, que detém tudo o seu patrimônio. Do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus, ele tem todas as coisas, porque dele veio, partiu a criação de tudo. Se tivéssemos mais tempo para mostrar, pontuar que o patrimônio de Deus, não ia sobrar nada para ninguém.
sobra nada para ninguém. Quando ele fala da terra, só uns exemplos para vocês entenderem, que da terra sai todo quanto é produto, irmão. O material sai da terra para transformar, o homem tem inteligente e transforma em materiais. A casa, esse templo, são materiais transformados que veio da terra. Tijolo, ferro, cimento, concreto, tudo veio da terra. O homem tem inteligência, constrói. A roupa que estamos vestindo também, tecido, algodão, veio da terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O veículo que você anda, seja carro, moto, bicicleta, se você não veio a pé, se veio a pé de chinela também. Os minerais que fabricam o ferro para a lata do seu veículo, a borracha que veio do petróleo, tirado da terra, para o pneu do seu veículo, todos os equipamentos, sejam eles quais forem, são produtos transformados que veio da terra, e do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo pertence a Deus, inclusive o dinheiro que está no seu bolso, na sua carteira. O dinheiro é papel e tinta, que é tirado da terra. E a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, e ninguém tem nada. Tudo é dele. Do Senhor é a terra. É este Senhor que Paulo pregou. É este Senhor que tem tudo. Que tem tudo. Aqui no caso de Paulo e Silas, quando ele disse, crê no Senhor Jesus, para ser salvo só nele. Além de ser Senhor de tudo, ele tem todas as coisas, inclusive a nossa vida. Paulo, quando estava na cidade de Atenas, pregando sobre o Deus desconhecido aos filósofos epicureus e estoicos, Atos capítulo 17, versículo 23 em diante, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Estes, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Preste atenção, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só Adão, fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também disseram alguns dos vossos poetas, somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo o tempo da ignorância, convida todos em todo lugar que se arrependam. É este Senhor que nós pregamos. É este Senhor que Paulo disse ao carcereiro, crê no Senhor e serás salvo. Tu e a tua casa. Se a tua casa crer, vai ser salva também. Crê no Senhor. Segundo requisito, preste atenção no texto, a humildade. A humildade é o segundo requisito para receber a graça da salvação. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes, já diz Tiago. 1 de Pedro 5 e 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quer ser exaltado por Deus, se humilhe. É uma coisa assim, invertida, né? Quer ser exaltado? Se humilhe. Quer subir? Desça. Mas a segunda coisa aqui é a humildade. Olha o que é que este homem fez diante de Paulo e Silas, verso 29, ele se prostrou. Uma atitude de reverência e de humildade. O centurião de Cafarnaum, em Mateus 8, versículo 8, ele disse, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Não sou digno, não tinha dignidade nem de receber o Senhor Jesus, achava ele.
A humildade, ela vem com a fé, acompanha a fé. Ele se prostrou ante Paulo e Silas. E o centurião de Cafarnaum disse: não sou digno de quem entre debaixo do meu telhado. E o maior exemplo de humildade era o próprio Senhor que estava sendo apresentado para o carcereiro. Paulo aprendeu com ele. Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sabe qual foi a humildade de Jesus? Filipenses 2 e 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Este é o conceito de humildade no texto de Filipenses, segundo Paulo. A humildade, considerar os outros superiores a si. Não ser exaltado, ser humilde é considerar os outros superiores. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento de humildade. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. A humildade acompanha a obediência. Sabe qual foi o resultado disso tudo, da obediência de Cristo e sua humildade? Porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que a finalidade, ao nome de Jesus, se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos aqui já receberam o senhorio de Cristo? Então obedeça. Já recebeu Cristo como Senhor? Obedeça. Já recebeu Cristo como Senhor? Seja obediente até a morte. E vai receber a coroa da vida. Seja obediente. Terceiro requisito, queridos. Olhe para o texto, por favor, no verso 21. Ou melhor, verso 31. Eles disseram: crê. Terceiro requisito é a fé. É crer. Crer no Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero lhe chamar a atenção, porque não é qualquer crença, não é qualquer fé. Não vou aqui discursar sobre fé, mas vou lhe mostrar que uma pessoa que tem fé no objeto de culto errado, ela pode ter muita fé, mas não vai mudar em nada a sua condição de pecador diante de Deus. Mas se a pessoa demonstrar fé, nem que seja um pouquinho de fé, no objeto certo, no Senhor Jesus Cristo, vai com certeza resultar em salvação. Fique de pé comigo, por favor. E aqui eu quero encerrar dizendo: é pela fé que o homem é justificado diante de Deus. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé. Sabe o que é a justiça de Deus? É Deus que coloca no homem e faz ele justo diante de si, por meio de Cristo Jesus, mediante a fé. A fé é o veículo que move o coração de Deus e a nossa compreensão das coisas divinas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Na atualidade, a ciência tenta explicar muitas coisas da existência, mas aquilo que a ciência procura explicar, que os olhos estão vendo, a Bíblia diz que não foi feito desta mesma forma.
A Bíblia mostra que é pela fé que nós compreendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Tudo que há na existência de nossa vida e até no passado, tudo foi criado mediante a palavra de Deus, e nós compreendemos isto pela fé. A fé é uma fé que traz inteligência ao homem para compreender as coisas sagradas, as coisas divinas, as coisas que vêm do alto. Eu quero perguntar nesta noite, se tem uma pessoa que quer entregar sua vida, que quer aceitar pela fé o senhorio de Cristo. Cadê o povo cantou aí? Tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo? Mediante a fé fazer a sua confissão pública. Pode ajudar aí, Netinho, em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Paulo, quando pregou para o carcereiro, ele acreditou. Levou aqueles homens para a sua casa. A sua casa acreditou, e toda ela foi batizada. Da mesma forma, Jesus ainda faz nestes dias e deseja fazer na tua casa. Se você acreditar e começar a pregar na sua casa, levar a igreja para a sua casa para pregar, e os seus podem acreditar também e ser salvo. A salvação é individual, mas também depende de um primeiro passo de alguém. Às vezes a gente está tão preocupado, pastor, na salvação individual, que esquece que às vezes na família tem pessoas importantes que influenciam as demais. E só basta você aceitar a Cristo, entregar sua vida ao Senhor, que a influência do Evangelho vai chegar lá e alcançar a tua parentela. Bendito seja o nome do Senhor. Tem alguém para Jesus nessa noite que quer entregar sua vida a Ele? Dê um passo para Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Senhor nosso Deus e Pai, na tua presença nós entramos, meu Senhor, para agradecer a ti, meu Deus, por tudo. Senhor, move os corações, ó Deus, ó Espírito Santo de Deus, toca, meu Senhor, nos corações e faz a tua obra. Muito obrigado por tudo, meu Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Em aceitar Jesus